Olá, alunos, bem-vindos aqui a mais uma aula. Bom, agora, na nossa aula 4, nós vamos trabalhar aqui a continuidade da função se, né? Na aula passada, nós vimos função se com 2 argumentos, e agora nós vamos trabalhar a função se com 3 argumentos, né? Então, como que eu trabalho, né? Vou inserindo mais argumentos dentro dessa função se. Um exemplo que eu trouxe aqui foi um quadro de notas. Eu tenho lá as notas de português, de matemática e tenho uma nota total. Então, geralmente, quando a gente tem um curso, né, quando a gente está estudando, a gente tem lá um boletim e dentro daquelas notas a gente tem que atingir uma porcentagem mínima para ser aprovado, né? 50 pontos, 60 pontos, 70 pontos, assim por diante. Geralmente, né, nas escolas, a gente tem lá o aluno que foi aprovado, quer dizer, aquele aluno que atingiu o mínimo ou mais, né? Aquele aluno que não atingiu o mínimo e foi reprovado, e tem também um aluno que ele ficou entre a nota mínima e não atingiu a nota máxima, ele ficou ali no meio do caminho. E aí a gente fala que ele ficou em recuperação ou que ele ficou em dependência. E aí ele tem que fazer aquela matéria de novo, fazer um trabalho para ele recuperar essa nota, né? Então a gente vai usar a função se, no caso aqui nessa planilha, para determinar quais alunos ficaram em dependência, quais alunos ficaram aprovados e quais alunos foram reprovados. Então, vamos ver aqui, já até deixei montada, só para que vocês tenham já aquela visualização inicial, né, do resultado que a gente vai ter. Então, eu tenho aqui ó, os 3 primeiros alunos em dependência. No caso dessa planilha, eu usei os seguintes argumentos. Para o aluno que for considerado aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 35. O aluno em dependência, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 20. E o aluno que for reprovado, ele vai ter uma nota menor que 20. Aí vocês podem até me perguntar aqui com relação a isso. Poxa, mas se aqui falou que é maior ou igual a 35, como que aqui fala maior ou igual a 20? Isso vai dar conflito, né? Na verdade, o que acontece? Lá na fórmula, quando a gente lançar esses argumentos, o Excel vai entender que toda nota que for de 20 até 34, ele vai estar na condição dependência. Quando chegar na nota 35 em diante, ele assume outra postura, quer dizer, ele assume outra condição, que é a condição do aluno aprovado. Então, ele mesmo faz essa comparação para a gente, né, e encerra a comparação dependência até a nota 34. Então, ali, quem teve nota de 0 a 19 vai ser reprovado. Quem teve nota de 20 a 34 vai ficar em dependência. E quem teve nota acima de 35 vai ser considerado aprovado. Aliás, de 35 em diante, porque o 35 entra na contagem também para o aprovado, correto? Então, vamos lá, como que vai ser, então, a montagem dessa função? Vou apagar essa aqui. Então, a gente vai começar lá, como a gente começou a função com 2 argumentos. O sinal de igual, o se, e abro parênteses. Vou iniciar lá o meu teste lógico. Quem que eu vou usar agora aqui como referência para saber se foi aprovado ou não? Eu vou usar a nota total desse aluno, né? Então, eu vou lançar aqui esse primeiro argumento. Se essa nota for maior ou igual a 35, maior, igual a 35, ponto e vírgula, né, para encerrar a comparação de valores, e abro aspas para colocar o nome dessa condição, aprovado. Encerro aqui com ponto e vírgula.
Se eu fizesse igual a outra com 2 argumentos e colocasse ali reprovado, significa que não teria a condição dependência. Ou era aprovado ou reprovado, né? Como tem a condição dependência, então eu não posso lançar ali diretamente reprovado. Eu tenho que lançar agora uma por uma das condições. Então eu vou voltar lá na fórmula e vou refazer agora a fórmula, porém para a condição dependência. Se, abro outro parêntese, observem que o segundo parêntese agora, ele apareceu na cor rosa, diferente do primeiro. Isso é uma indicativa de que a fórmula está na montagem correta, está com a sintaxe correta. Isto não quer dizer que o valor seja correto, porque os argumentos ali dependem do que eu lanço, né? Mas a sintaxe está correta. Se o valor do total aqui é esse que está na coluna D, linha 4. Eu não consigo clicar, então eu vou digitar D4. Vou lançar agora a condição para o aluno que ficar em dependência, maior ou igual a 20. Encerro a comparação de valores, abro aspas e digito aqui a condição, dependência ou recuperação. Fecho aspas. Encerro a comparação da condição com ponto e vírgula. Então, eu já lancei ali a condição do aluno aprovado, a condição do aluno em dependência, e vou lançar agora a condição do aluno reprovado. Então, eu volto lá. Se, abro outro parêntese, olha, de outra cor, observem, o valor do total, D4, agora se ele for menor que 20. Encerro com ponto e vírgula, abro aspas e digito a condição reprovado. Fecho aspas. Agora, eu vou finalizar a fórmula, porque eu já lancei as 3 condições, né? Então, o que eu faço? Eu verifico quantos parênteses eu abri. Foram 3, né? Um parêntese para o aluno aprovado, um para o aluno em dependência e outro aqui para o aluno reprovado. Então, eu fecho com 3 parênteses, ou seja, eu sempre encerro a fórmula com o mesmo número de parênteses que eu abri. E aqui eu vou ter, então, condições para as 3 situações, né, que o aluno possa vir a desenvolver ali na escola. Vou dar Enter para confirmar. Olha lá, dependência. Por quê? Porque ele teve uma nota que foi 32. 32 se encontra nessa condição aqui, ó, que está entre o valor 20 e 34. Então, quer dizer, a fórmula está correta. Vamos arrastar aqui e verificar os outros valores. Ó, 25 ficou independência, 32 independência, 45 foi aprovado, né? E teve um reprovado aqui, ó, porque ele teve nota 17, menor que 20. Então, quer dizer, nossa fórmula aqui, ó, ficou correta, né? Deu tudo certinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido agora como utilizar a função se com 3 argumentos. E aí podem ser de diversas formas. Nota é só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas pode ser, por exemplo, para um cálculo de porcentagem, comissão de vendas, né? O vendedor que atingir mais de R$ 1.000 em vendas vai ter uma comissão de 5%, né? O que atingiu R$ 2.000 vai ter uma comissão de 10%, e assim por diante. Vai depender da necessidade da planilha e da necessidade também de quem está fazendo essa avaliação, né? O que ele quer descobrir nessa planilha, que a função se pode ser útil, né? No nosso caso aqui, ó, se eu estivesse trabalhando numa secretaria de escola, em questão de 5 minutos eu teria todas as notas de todos os alunos, né? A condição deles, né? Quais foram aprovados e quais foram reprovados ou que ficaram em dependência, né? De forma muito rápida, porque eu monto uma e arrasto as outras, certinho? Espero que tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta aí na aula, assista novamente
ou anote, me chama aí no suporte, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Agora vocês terão aí atividades sobre função se, com 2 e 3 argumentos, né, para acabar de tirar qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Grande abraço, então, bons estudos, boas atividades e até a nossa próxima.